Oi, eu sou a Letícia e eu vim apresentar um trabalho sobre o movimento LGBTQIA+. Eu fiz esse trabalho junto com a Rebeca e junto com a Sofia. Então, primeiro eu vou começar falando sobre a antiguidade, como era antigamente. Tem registros históricos de pessoas homossexuais desde 1200 e, com o passar dos séculos, muitas perseguições a pessoas LGBTQIA+, muita violência. Um fato que a gente pode ressaltar aqui é sobre o nazismo, onde pessoas homossexuais eram mandadas para campos de concentração e campos de extermínio, e lá elas passavam por diversas torturas, como estupro, choques, lobotomia, castração e muitos outros tipos de tortura horríveis. Também nessa época teve pessoas considerando a homossexualidade como uma doença mental. Então, surgiu com isso também várias clínicas, muitas vezes sob influência religiosa, falando que eles teriam a cura gay, né? Cura para algo que não é uma doença. Uma revolução muito importante para o movimento foi a Revolução de Stonewall, que ela aconteceu em um bar, Stonewall Inn, que ficava nos Estados Unidos, onde as pessoas LGBTQIA+, elas se juntavam lá e ficavam bebendo, conversando, curtindo, enfim. E nessa época tinha a liberdade de expressão, tipo assim, não existia. E tinha uma legislação muito restritiva, sabe? Em 1969 teve uma batida policial nesse bar e as pessoas resolveram resistir, sabe? Resolveram lutar, foram às ruas, foram manifestar, foram impor respeito, pedir pelos seus direitos. Então, essa revolução foi uma revolução muito importante para começar este movimento. Em relação no Brasil, surgiu o movimento na década de 1970, por aí, na década de 70, ali na ditadura. Então, as pessoas, elas se reuniam em bares, clubes e ficavam lá, a mesma coisa, conversando, curtindo, bebendo. E começou a sair divulgação desses bares. Começou a sair divulgações sobre esses bares, sobre esses clubes, e eles serviram como referência para o início de um movimento. Então, já em 1990, já começaram a conquistar alguns direitos, mas mesmo assim continuava a perseguição policial. Em relação à bandeira, quem criou a bandeira foi o Gilbert Baker. Inicialmente ela tinha 8 cores, mas depois caíram, né? Foi retirado 2 cores e ficaram essas 6 que a gente conhece hoje, a atual bandeira. Ela foi criada em 1978 para o Dia da Liberdade Gay em São Francisco. Então agora eu vou explicar o significado da sigla, mas antes disso eu vou voltar um pouquinho e explicar a sigla antiga, que era GLS, que seria gays, lésbicas e simpatizantes. Esses simpatizantes eram as pessoas heterossexuais que apoiavam o movimento, enfim. Só que veio bastante críticas em relação à falta de representatividade nessas 3 letras. Inclusive, o Festival Mix Brasil, ele fez uma crítica a isso, justamente pela falta de representatividade. Nos Estados Unidos, nessa época, a sigla já era LGBT. Então, em 2018, no Brasil, eles resolveram aderir à sigla GLBT, que seriam gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Mas depois de um tempo, houve uma mudança para LGBT, onde o L ficou na frente do G, porque o G ele já tinha uma grande representatividade dentro do movimento, que era os gays. Mas o L ficava mais apagadinho, então resolveram colocar o L na frente. Então agora eu vou explicar o que significa cada letra da sigla LGBTQIA+. O L representa lésbicas, que são mulheres que sentem atração por outras mulheres. O G representa gay, que são homens que sentem atração por outros homens. O B representa bissexuais, que são pessoas que sentem atração por homens e mulheres. O T representa transgêneros, que são pessoas que não se identificam com o gênero que foi atribuído ao seu nascimento. O Q é para queer, que são toda e qualquer pessoa que não se encaixa, que não está dentro da heterossexualidade. O I são para intersexuais, que são pessoas que nasceram com uma variação genética que é diferente de macho, que seria o XY, e fêmea, que seria o XX.
Assexual é alguém que não sente ou sente pouca atração sexual por outra pessoa. E o símbolo mais tá aí para representar que a representatividade vai muito mais além do que essas letras que estão aí representadas na sigla. Agora eu vou falar um pouco sobre as conquistas. Uma conquista muito importante é que em 1985 a homossexualidade ela deixou de ser uma doença no Brasil. Na década de 80 se inicializou uma defesa em relação à utilização do termo orientação sexual no lugar de opção sexual. Inclusive, eu vou explicar por que falar opção sexual é errado. Não é uma opção. Porque ninguém acorda e fala: ai, hoje eu acho que eu vou ser gay. Ou hoje eu vou ser bissexual. Entende? Não é uma opção. Então, teve essa luta aí em 1980 para que trocasse o termo. Ainda hoje, muita gente utiliza opção sexual, mas o correto é orientação sexual. Em 1997, foi organizada a primeira parada gay na Avenida Paulista, em São Paulo. Inclusive, a parada gay, ela é muito importante. Vem pessoas de fora, do mundo inteiro pra cá. E é muito bonito toda a energia que tá colocada lá. Mas pra frente eu vou deixar algumas fotinhos pra vocês verem. O processo de redesignação sexual, que seria a mudança de sexo, ele passou a ser permitido pelo Conselho Federal de Medicina em 2002. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal ele reconheceu o relacionamento estável entre duas pessoas do mesmo sexo. E em 2013, o Conselho Nacional de Justiça ele autorizou o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Só no início de 2018, o Supremo Tribunal Federal ele permitiu que pessoas transgêneros pudessem alterar o seu registro civil, então alterando o nome e o sexo. E em 2015 foi permitido a adoção de crianças por casais homossexuais. Os principais objetivos do movimento LGBTQIA+, é a criminalização da LGBTfobia, a representatividade social da identidade de gênero, o fim do tratamento das identidades trans como doenças mentais, o fim do tratamento da cura gay, que isso já é mais antigamente, mas hoje em dia ainda muitas pessoas acham que a homossexualidade é uma doença. O casamento civil igualitário, que no Brasil já é permitido, porém tem alguns países que ainda não é. O fim dos estereotipos LGBT na mídia e a representatividade da comunidade nos meios de comunicação. Hoje em dia se encontra muitas formas de arrecadar dinheiro na internet para ajudar a causa, para potencializar o processo de conquista de liberdade e direitos em relação à causa LGBTQIA+. E eu trouxe 2 sites para mostrar para vocês, que é o benfeitoria.com e Casa 1. O site funciona como? Você vai botar o seu projeto no site, colocar o porquê de você estar fazendo isso, o que isso vai ajudar a sociedade, qual a sua história. E aí você coloca uma opção, né, de quanto você precisa arrecadar. E as pessoas que vão entrando no site, se elas se comoverem, se elas acharem bom o seu projeto, se elas botarem fé no que você quer fazer, elas vão te ajudar a arrecadar esse dinheiro, tá? Para você ter um projeto finalizado e com sucesso. No Casa 1, você já encontra casas disponibilizadas para moradia da comunidade LGBTI que é mais, tá? Às vezes muitos jovens estão precisando ir para algum lugar porque foram expulsos de casa ou porque a relação com os pais dentro de casa está péssima. E é muito interessante porque lá, além de moradia, você tem acesso à alimentação, você tem acesso à assistência da educação, você tem empregabilidade, você tem também assistência social. Também você vai ter um suporte de saúde clínica e mental também. Bom, já nas influências eu trouxe 3 pessoas que são muito importantes na área da comunidade LGBTI que é mais, tá? Eu trouxe a Pablo Vittar, que é uma drag queen cantora de 25 anos. A Pablo, ela nunca teve problema em entrevistas ou em lugares explicar que sim, ela passou por muitas dificuldades e que sim, ela sofreu muitos preconceitos em torno da vida dela e até hoje ela sofre muito preconceito. Ela disse que num dos acontecimentos de preconceito na vida dela, ela comentou que na escola uma vez tacaram um prato de sopa quente no rosto dela porque ela tava de unha pintada. O Jelly Willis também, que ele foi o primeiro ganhador gay do Big Brother Brasil. Ele é jornalista também, ele trabalha na TV Globo. Ele ganhou muita visibilidade com isso. E
o que ele fez com essa visibilidade foi tentar ganhar direitos e liberdade para ele e assim como outras pessoas também da rede de comunidade LGBTIQ+. Bom, o próximo que eu trouxe é o David Miranda. Ele é um deputado no Rio de Janeiro e ele é o único assumidamente gay até hoje que tá na Câmara de Deputados. Atualmente, a homossexualidade ela é considerada crime em 70 países. E desses países, alguns são crimes só para homens, outros para homens e mulheres, e outros pode até ter pena de morte. Pena de morte. Desses países, 32 estão na África, 22 estão na Ásia, 6 estão na Oceania e 9 estão na América. A Rede Transgender, ela divulgou uma pesquisa onde mostrava que o Brasil é responsável por mais da metade de assassinatos de pessoas transexuais. Então, o Brasil é o país que mais mata trans. Do mundo inteiro, ele é o que mais mata. E, segundo o Grupo Gay da Bahia, a cada 20 horas, uma pessoa LGBTQIA+, é morta no Brasil. Então, apesar de ter muitas conquistas já, como vocês podem ver, as conquistas são recentes. Então, a luta continua, tem menos homofobia, mas continua ainda tendo bastante. E, principalmente nesse mês do orgulho, a gente pode ver que teve tantas mortes, tantas agressões com pessoas da comunidade. Foi algo muito triste de se ver o tanto de agressão que teve. Então, por mais que sim, as coisas estão melhores do que já foram antigamente, ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para mudar na sociedade. A reportagem é uma reportagem do jornal Nexo que foi publicada dia 17 de junho de 2017 e tem como título A Trajetória e as Conquistas do Movimento LGBT Brasileiro. Enfim, é uma reportagem muito longa, então eu vou estar lendo só o comecinho dela. A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo é atualmente uma das maiores celebrações da diversidade do mundo. Centenas de milhares de pessoas reúnem na Avenida Paulista todo ano, em um evento que une diversão e exposição de temas caros a homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais. Sua existência é fruto de um movimento que começou no Brasil na década de 1970, com pequenas publicações alternativas, se reorganizou na década de 1980 em uma resposta à crise da AIDS e se tornou mais visível na década de 1990, abrindo espaço para conquistas de direitos. A realidade mostra, porém, que essas conquistas vieram a partir de decisões do Poder Judiciário ou Executivo, e não de novas legislações propostas e aprovadas pelo Congresso, reflexo de um país conservador que ainda registra recortes de agressões contra pessoas LGBT. Aqui estão algumas fotos da Parada Gay.